Amém, amados? Eu vou aproveitar que os irmãos estão de pé e nós vamos ler um texto da palavra de Deus. Você vai abrir comigo em Neemias, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 10. Todos os dias nós bendiremos o nome do Senhor, amém? Aleluia. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei. À medida que você for encontrando, vá glorificando ao Pai. Aleluia. Glória a Jesus. Todos encontraram? Amém? Glória. Foram poucos os améns que nós ouvimos. Glória! Diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém iam avante e que já começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Deus, muito obrigada por tua palavra. Toma a direção através do teu Espírito. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Queridos, é desnecessário falar que estamos vivendo dias um pouco difíceis. Cada pessoa tem acompanhado aí na mídia uma grande violência na nação brasileira. Mas, à medida que vai crescendo a iniquidade, pessoas vão se sujando cada vez mais. A igreja do Senhor tem uma convocação do Pai para se purificar cada vez mais. Não é verdade? E algo tem acontecido no meio do povo de Deus, que é uma grande luta espiritual. Algumas pessoas têm falado, algumas pessoas têm comentado, pessoas de oração têm tido dificuldades para orar, pessoas que costumam estudar a palavra de Deus têm tido uma grande dificuldade, e muitas pessoas estão guerreando para se manter em pé, prevalecendo na fé, buscando a presença de Deus. E meditando nessa palavra, eu encontrei aqui uma situação do povo de Deus, que o povo de Deus viveu, e que não é diferente da situação dos dias de hoje. Mas nesse texto nós encontramos também atitudes de um homem de Deus que o fizeram superar as adversidades. E nós encontramos nesta pessoa uma pessoa que tinha um projeto. E eu sei que muitos de nós aqui, talvez todos nós, eu espero isso, tenhamos projetos, tenhamos sonhos, alvos que desejamos buscar, que desejamos perseguir, que desejamos conquistar. E foi assim com a vida de Neemias. Muitas vezes aqui já foi pregado sobre Neemias, várias pessoas aqui já pregaram sobre Neemias. E Neemias foi um personagem bíblico que teve um projeto e que submeteu esse projeto ao Senhor a fim de realizá-lo, mas também foi alguém que encontrou muitas dificuldades
para realizar aquele projeto que ele tinha colocado diante de Deus. E amados, é bom nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, porque quando nós meditamos numa palavra como esta, Deus nos traz esperança, Deus nos traz ânimo, Deus nos relembra que as lutas, elas sempre aconteceram contra o povo de Deus. No entanto, aqueles que têm a marca da promessa, eles sempre hão de vencer, porque o Senhor já garantiu essa vitória, amém? E o nosso Deus, Ele nunca falha, Ele nunca falhou e Ele nunca vai falhar com ninguém. Pelo contrário, nós é que falhamos com Ele. Agora, o que nós podemos fazer quando o inimigo ele tenta impedir que nós levemos à frente os nossos projetos? E dentro desses projetos, amados, eu não me refiro tão somente à conquista profissional, à conquista na área sentimental, mas eu me refiro principalmente a uma vida espiritual que é a guerra desses dias para que as pessoas se mantenham de pé. Na sexta-feira nós tivemos aqui na igreja uma reunião de pastoras, reunião esta que os irmãos sabem que nós fazemos todos os meses. É uma reunião de oração com várias pastoras de várias igrejas, missionárias, várias pessoas que estão à frente da obra. E nós temos mais facilidade de reunirmos as pastoras do que reunir os pastores. Há uma grande dificuldade aqui em Brasília, já vários trabalhos foram levantados para pastores se unirem e orarem por eles, pelas suas igrejas, pelos rebanhos. E normalmente esses trabalhos eles começam e com o passar do tempo acaba, porque entra, muitas vezes quer formar associação de pastores, quer formar algum grupo, quer formalizar, e aí começa então o foco que é a unidade, o propósito de oração em unidade, ele vai se perdendo e esses grupos acabam. Mas eles cumprem o propósito pelo qual eles foram estabelecidos enquanto eles duram. Porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, cada oração feita nessa terra tem resposta no céu. E todas as orações, a Bíblia diz que estão na presença de Deus. Amém? Então, nós estávamos orando aqui. E uma missionária, ela trouxe uma revelação que Deus entregou para ela no dia 9 de dezembro. E eu não vou contar a revelação nessa noite, porque o tempo não nos permite, porque é uma revelação bem extensa e muito profunda. Então eu não quero subtrair informações, né? E eu creio que esse ano ainda ela virá aqui na igreja, ela mesma vai passar a revelação para a igreja. E é algo tremendo, porque dentro dessa revelação, Deus a levou no inferno, e no inferno ela viu, em dezembro de 2010, uma reunião arquitetando o ataque em 2011 às igrejas, às pessoas, às nações, aos presidentes. É algo muito tremendo que à medida que ela vai contando, você vai vendo que só Deus pode trazer uma revelação dessa. E no final de toda a revelação, naquela reunião, naquela conspiração maligna, o inimigo percebe que ela teve essa visão. E então faz uma proposta para ela, para que ela se cale, para que ela não fale. E ela então se levanta dentro daquela revelação e diz: olha, eu vou falar. Porque, irmãos, a nossa vitória vem pelo conhecimento da verdade. E eu quero te dizer isso nessa noite, porque eu tenho certeza absoluta, pelo Espírito de Deus que está dentro de mim, que está dentro de você, que muitas pessoas aqui não estão entendendo porque a sua vida espiritual está dessa forma. Não estão entendendo porque muitas vezes se programam para orar, se programam para buscar a face de Deus, e no entanto elas se veem como um zumbi andando de um lado para o outro, o tempo é roubado e nada acontece. Eu quero te dizer que isso
da presença de Deus, para deixar a igreja fora do foco, para deixar a igreja neutralizada diante da guerra que está estabelecida nesses últimos dias. Porque a guerra está travada e Jesus Cristo de Nazaré, Ele está preparando a igreja para o arrebatamento. Mas Deus não nos deixa enganados. Deus não deixa ninguém enganado. Olha aqui, se tem alguém aqui que tem enganado alguém, que tem faltado com a verdade em relação à vida de alguém, e principalmente os servos de Deus, eu quero te dizer que Deus vai trazer as claras. Porque Deus traz e Deus não deixa o fiel enganado. Deus não deixa, irmãos. Deus não deixa. Deus, Ele revela os planos. E quando ela falou dessa revelação, Deus trouxe a ela a confirmação na palavra. As conspirações, elas existem. Os planos, eles são estabelecidos. Agora, nesse texto aqui de Neemias, nós vamos ver, irmãos, as estratégias usadas e o recurso que o Deus Todo-Poderoso nos dá. E à medida que o Espírito Santo for trazendo essa palavra, que talvez você já tenha pregado sobre ela, você já tenha ouvido várias vezes. Nós estudamos o livro de Neemias todinho aqui na Escola Bíblica Dominical. Passamos quase 3 meses estudando a vida de Neemias. Mas nessa noite Deus vai trazer algo que vai edificar a sua fé. E eu tenho certeza que a partir de hoje, amanhã, depois, você terá uma outra visão em relação à sua vida de oração. E você vai se levantar em oração, porque você entende que a batalha que é travada a fim de nos tirarmos da presença do Senhor, ela vem do inferno. Mas a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E dentro dessa revelação, a irmã diz que existia um ataque específico às mulheres, principalmente às mulheres de oração. Então agora, amada, você entende a luta que você tem travado? É algo que está além daquilo que nós podemos enxergar. Mas Deus é o nosso Deus que cuida da nossa vida. Ele cuida da minha vida e da sua vida. Então, amados, Neemias, ele era um simples copeiro do rei. E ele teve a notícia de que o seu povo, a sua cidade, estava em ruínas, o seu povo estava na miséria. Os muros que representam a proteção de Jerusalém, eles tinham colocado fogo, eles tinham sido destruídos, tinham arrancado as portas. E ao saber dessa notícia, Neemias então se preocupou com a situação do seu povo. Coisa que hoje em dia não tem acontecido muito. Nós muitas vezes, irmãos, fechamos os nossos olhos para a situação de luta das pessoas, dos irmãos, principalmente dos irmãos na fé. E Neemias, ele determinou no seu coração em ajudar o povo. Ele estava em uma situação confortável, como muitos estão hoje. Buscaram a Deus, oraram, jejuaram, fizeram propósitos com o Senhor. E Deus começou a abençoar, 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 muita bênção. E de repente, uma situação de conforto. Então não preciso mais me preocupar, não preciso mais orar com os irmãos, eu não preciso mais participar disso, porque eu estou confortavelmente já abençoado. Cada um que busque a sua bênção, cada um que vá à luta. Neemias não era assim. Neemias, ele determinou no seu coração em ajudar o povo de Deus que estava sofrendo em Jerusalém pelo cativeiro babilônico. Então, queridos, Neemias, como eu e você, encontrou dificuldades. Neemias encontrou obstáculos.
E no exato momento que ele determinou no seu coração, e que o inimigo ficou sabendo que ele tinha um objetivo e um projeto de voltar para Jerusalém e restaurar aqueles muros, a Bíblia diz que Sambalá, Tobias e Gesem, eles ficaram irados. Existe uma ira, irmãos, contra o trabalho que nós determinamos no nosso espírito para o Senhor, para o bem. Tudo aquilo que nós queremos fazer para o bem, para ajudar as pessoas. Nós mexemos com as regiões infernais porque elas querem impedir o agir de Deus através das nossas vidas. E não foi diferente. Neemias, ele enfrentou grandes obstáculos. Ao receber essas notícias que foram preocupantes, Neemias tomou uma postura diante de Deus, que é a postura que Deus nos orienta, queridos, e que não vai mudar. Este princípio de Deus, que é a oração, que é buscar a face do Senhor, a fim de que nós tenhamos uma direção de Deus, isso não vai mudar. Eu preciso orar, você precisa orar. Eu não posso orar por você. Entenda, o que você tem que orar, a sua comunhão que você precisa estabelecer com o Pai, o que eu preciso estabelecer com o Pai, em termos de comunhão, ninguém mais pode fazer. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que habitou em Cristo Jesus, que habitou nos apóstolos, é o mesmo que habita em cada um de nós. E Deus, Ele deseja que nós, ao nos depararmos com as adversidades, com os obstáculos, com os Sambalates, com os Tobias, nós nos coloquemos diante do Senhor para buscarmos dele a direção. A direção vem dele para o nosso coração. E quando Deus usa alguém para confirmar, é algo que ele já falou em nosso coração. Neemias, ele se colocou diante de Deus e foi orar, e fez um propósito diante de Deus. Ele tinha um projeto, e Deus então deu graça a Neemias, enquanto servia o rei ali, para que o rei o enviasse a Jerusalém e o recomendasse através de cartas. E mais ainda, o rei enviou cartas solicitando que outros governantes dessem a Neemias madeira para que ele pudesse restaurar ali as portas, para que ele pudesse consertar as portas. Quando nós colocamos em primeiro lugar os nossos planos na presença do Senhor, com o coração disponível a ouvir, com o coração disponível a obedecer, Ele nos responde nos concedendo muito mais, além daquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós merecemos, do que aquilo que nós pensamos. Esse é o Deus que nós servimos, que é abundante em graça, que é abundante em poder, que é abundante em misericórdia, e que tem prazer em nos abençoar, em realizar os desejos do nosso coração. Neemias experimentou essa bênção do Senhor. Ele encontrou graça. Ele arriscou a própria vida ao se dirigir ao rei quando foi questionado. Neemias, por que você está com o semblante abatido? Ele expôs o seu coração àquele rei. Ele colocou ali a sua cabeça diante daquele rei, em favor de um povo, em favor do seu povo. E amados, nós temos um povo. Nós temos um povo para batalhar por ele. Você tem família, você tem vizinho, você tem amigo. Eu sei que essas pessoas estão dentro do projeto que você tem feito, na presença do Senhor. E Deus vai nos ensinar as estratégias para como nós vencermos então os nossos adversários. A luta é a mesma, irmãos. A luta é a mesma, é para roubar a fé, é para roubar a palavra, é para roubar a comunhão, é para roubar a alegria, é para roubar a paz. A luta é a mesma, é para roubar a confiança, é para roubar o que
está dentro de nós, a semente que Deus plantou dentro de nós, que é a sua palavra, que nos faz, queridos, andarmos em vitória e confiantes. Porque se temos recebido essa palavra dentro do nosso espírito, é ela que nos ajuda, que nos fortifica, que revigora a nossa vida, a fim de que nós estejamos prosseguindo, sem retroceder, sem olhar para trás. Tem muita gente deixando tudo para trás, esquecendo-se dos benefícios que o Senhor tem feito. Mas Neemias, quando eu chegar no céu, eu quero conhecer Neemias. Tem muita gente que eu quero conhecer, muitos personagens da Bíblia que eu quero conhecer. Quero conhecer Davi. Primeiro eu quero conhecer Jesus, né, irmãos? Ver face a face é Jesus. Mas depois de 10 mil anos, milhões de anos adorando, aí a gente vai conhecendo esses personagens. Neemias, Deus deu uma graça muito especial para ele. Então, queridos, o que nós vemos aqui de artimanha do adversário, quando ele percebeu que Neemias se posicionou para reconstruir os muros de Jerusalém. Eu quero que você acompanhe comigo, então, na palavra de Deus. Em Neemias, capítulo 2, versículo 19. Nós vemos aqui toda a malícia, toda a esperteza do adversário contra Neemias. E essa mesma malícia, essa mesma esperteza, que ele continua agindo contra a vida do povo de Deus. Primeiro lugar, por zombaria. Alguém já te zombou? É a música que nós cantamos aqui, né? Se tentam destruir-me, zombando da minha fé. Né? Nós cantamos isso. Por zombaria, primeira arma. Capítulo 2, versículo 19. Porém Sambalate o Horonita e Tobias o servo amonita e Gesem o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Nós vimos no versículo anterior que Neemias convidou o povo para trabalhar. Ele era um líder, ele chegou até a cidade, não revelou seu plano para ninguém, deu uma volta, verificou a situação que estava, e aí ele convocou pessoas para trabalhar, e as pessoas disseram para Neemias: olha, nós nos disponibilizamos aqui, e nós vamos trabalhar, vocês podem contar conosco, você pode contar conosco, Neemias, nós vamos te ajudar. E a Bíblia diz que eles fortaleceram as suas mãos para trabalhar. E então, a primeira arma que Satanás usa contra Neemias é a zombaria. Irmãos, quantas vezes as pessoas se levantam para zombar do povo de Deus, para escarnecer do povo de Deus? E agora, tem uma arma aí forte, que é a internet. Porque tem saído muito vídeo, muita coisa, muito material que tem colocado na internet. Pessoas filmam cultos em momentos em que Deus está manifestando o seu poder, Deus está derramando unção, e aí o povo joga na internet zombando de pastores, zombando dos irmãos que recebem a unção, zombando de gente que cai no chão. Essa estratégia é milenar, é a mesma. Então, você tem um plano, você tem um projeto. Se alguém zombar de você, você permanece firme, porque se você tem convicção de que foi Deus que te deu isso, é tudo que você precisa. Foi Deus que te deu, é tudo que você precisa, é a convicção de que Ele está na causa. Então, o que vier contra você não vai bater em você. Tem um Deus que vai à tua frente. Amém? Então, a primeira coisa foi tentar atingir pela zombaria. Segunda coisa, a inveja. Nós oramos aqui na terça-feira na consagração,
por uma irmã vítima de inveja. Ela adoeceu, caiu de cama. Chegou aqui na consagração, não podia levantar. Foi pedido para ela que lesse a Bíblia, ela não conseguiu ler a Bíblia. Quando começamos a orar por ela, Deus revelou que era uma inveja. E nós fomos e repreendemos o espírito de inveja. Quando terminou a oração, ela já estava de pé. Nós pedimos para que ela lesse a palavra de Deus e ela lesse bem alto. E ela leu e aí ela começou a marchar. Uma pessoa que não pôde se levantar na hora que chegou aqui na consagração. Sabe por quê? Inveja. Ela leu o Salmo 91. Inveja, irmãos. Quando nós temos projetos que vêm de Deus e começamos a realizar, pessoas se levantam com inveja. Só que Deus é maior. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Se esse sentimento bater na porta de alguém, a pessoa tem que renunciar. Tem que dizer: inveja, eu não tenho nada contigo, eu abençoo essa pessoa. Porque é câncer nos ossos, podridão nos ossos. Osteoporose, câncer nos ossos. A Bíblia diz, está em Provérbios. No capítulo 4, que foi o capítulo que nós tomamos aqui por base, diz o seguinte: ora, quando Sambalate ouviu que edificávamos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus. Ele escarneceu, ele ridicularizou os judeus por inveja. Irmãos, nós temos um projeto, vamos ficar focados naquilo e não importa o que as pessoas vão falar. Você vai adiante. Tem 9 anos que nós pregamos a palavra de Deus aqui nesse lugar. E eu tenho certeza que foi Jesus que abriu essa porta. Eu tenho certeza que foi Jesus que disse: olha, eu trarei pessoas de vários lugares. Pessoas serão abençoadas. Eu tenho sobre esse ministério uma unção de prosperidade. Isso é verdade, tem acontecido. Mas o Senhor disse: muitos entrarão e ficarão, muitos entrarão, não ficarão. E durante esses 9 anos eu tenho experimentado isso aqui: zombaria, tenho experimentado ira, calúnias. Quantas pessoas que entram e diz que quando há um mover de Deus, é encenação, é fita, é alguma coisa que você está fazendo. Agora eu não estou sozinha, porque as irmãs que recebem poder aqui, os irmãos estão também aí treinando, né? Estão treinando aí durante a semana para chegar aqui e ficar encenando. Vai estar repreendido em nome de Jesus. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. E a sua vitória, a sua restauração vale muito mais do que toda e qualquer calúnia, irmãos. Nada paga o que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. O crescimento espiritual que Ele nos tem dado. Aleluia, a restauração que Ele nos tem dado. E não importa se a pessoa vai ficar aqui ou não. Importa, ela recebeu a semente. Nós queremos que fique aqui para trabalhar para outros. Aquilo que você recebeu, você dá para os outros. Mas se Deus levar para algum lugar, está abençoado. Só não dá certo. Está entendendo? Só não dá certo é não haver aliança, é não haver compromisso. Não existe essa coisa de ovelha virtual. Está entendendo? Eu estou na igreja, mas não estou. Eu estou carregando em oração, mas a pessoa não tem compromisso com a obra. Não tem compromisso com o trabalho. Então isso não existe não, irmãos. O justo, o honesto chega: pastor, me abençoa aqui, me libera que eu vou andar, vou para outro lugar, tem outra direção. O justo é isso. Mas a inveja, ela não pode abater a sua vida, como abateu aquela irmã que entrou aqui nesse lugar. Quantos estavam aqui o dia que o pastor Davi contou uma história da cobra e do vagalume? Alguém lembra disso? O pastor Davi contou a história da cobra e do vagalume. A história é a seguinte, talvez você já tenha ouvido, mas eu vou contar para quem não sabe. Uma cobra viu um vagalumezinho voando e essa cobra marcou perseguição atrás desse vagalume.
E perseguiu, e perseguiu, e perseguiu, e queria comer esse vagalume de tudo enquanto é jeito, e voa pra cá, e cobra pula e tal, e aquela coisa. E aí o vagalume, cansado daquela perseguição, ele chegou para aquela cobra e falou assim: olha, sua serpente, o negócio é o seguinte, você está querendo me engolir, você está querendo acabar comigo, mas eu quero te fazer 3 perguntas. Se você chegar a me matar, eu vou morrer sabendo o porquê. Por acaso, a primeira pergunta é essa: por acaso eu faço parte da sua cadeia alimentar? A cobra pegou e falou assim: não. Aí ele falou assim: a segunda pergunta: e por acaso eu te fiz alguma coisa para você querer me matar? Aí a cobra foi e falou assim: não, você não me fez nada. Terceira pergunta: então por que você quer me matar? Aí a cobra foi e falou assim: é porque eu não suporto ver você brilhando. Irmãos, a inveja é assim. É um sentimento que toma conta das pessoas e a pessoa não suporta ver a outra prosperando, ver a outra crescendo. Eu me alegro, irmãos, quando eu vejo um irmão chega aqui para mim: pastora, olha, hoje mesmo uma irmã chegou para mim e falou assim: olha, minha filha foi chamada no concurso, aconteceu isso e isso. Não vou falar o nome dela porque pode ser que depois ela dê o testemunho aqui, que ela não está aqui hoje. Pastora, comprei aquele carro que eu estava sonhando, terminei de construir minha casa. De ver Deus usando a vida da pessoa. Pastora, fui orar em tal lugar, Deus curou, Deus arrancou um câncer. Irmãos, isso é bênção, é esse o sentimento que deve ocupar o nosso coração. Porque a inveja mata. Tem uma música que diz isso: a inveja mata, a inveja destrói, a inveja corrói e não sei o que. Tem uma música que diz isso. Mas é isso mesmo. Então, a Bíblia diz aqui que Sambalá, Tobias, eles se arderam em ira porque eles estavam com inveja. A terceira arma que eles usaram e a malícia que se manifestou contra Neemias foi através da ironia. Aqui no versículo 3, a palavra diz assim: ora, estava ao lado dele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Irmãos, o muro, ele tinha 2 metros e 75 centímetros de largura. O muro era todo de pedras. Eles tiveram muito trabalho, porque algumas pedras foram roubadas para construções. O muro, ele foi queimado. Eles tiveram muito trabalho, mas eles estavam edificando e colocando novas pedras ali. Em um muro muito largo. Alto, largo. E o inimigo chega para ironizar, para desfazer o trabalho que ele estava fazendo. E diz assim: olha, esse muro aí, mesmo que vocês construam, se chegar uma raposa encostar nesse muro de pedra, ele vai cair. Quantas vezes, irmãos, pessoas são usadas pelo adversário para desfazer daquilo que você está fazendo? Não, isso aí não presta não. Isso aí, está indo para a igreja para quê? Eu não estou vendo nada mudar na sua vida. Isso daí que você está fazendo, não. Então, amados, nós precisamos ficar atentos, porque a luta é a mesma, a situação, ela é a mesma. E aí, o ponto principal que me fez trazer essa mensagem relacionada à reunião que a irmã viu, foi a conspiração dos inimigos contra o povo de Deus. Que é uma conspiração que continua existindo e que vai continuar existindo até que a igreja seja arrebatada. Porque quem ficar aqui aí já é outra conversa, né? Já está tudo entregue, já está tudo dominado, né? Então, quem ficar aqui aí já, o plano já foi estabelecido. A conspiração, né, já se estabeleceu, porque a igreja
vai ser tirada daqui. Graças a Deus por isso. E em breve, eu espero em breve, que o Senhor nos tire dessa terra. Mas antes disso, Ele vai usar muito a minha vida e a sua vida. Antes disso, Ele vai usar muito a igreja. Porque tem muita gente fora da palavra. Tem muita gente que é do Senhor, mas que ainda não ouviu a palavra e ainda não sabe que tem uma herança. Tem muita gente que precisa ouvir. E Deus está esperando eu e você abrirmos a nossa boca. Sairmos de quatro paredes e irmos até aqueles que estão perdidos. Essa conspiração está justamente nos versículos que nós lemos. Ajuntaram-se, versículo 8, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Irmãos, a confusão no meio do povo é fruto dos planos do adversário. Na sua casa, na família, no trabalho, quando você pensa que não, tem uma confusão estabelecida. Você vai ver os motivos, são coisas fúteis, pequenas, fáceis de solucionar e que não havia necessidade de chegar a um determinado ponto. Alguém já disse que o inimigo ele é como se fosse um rato com um megafone. E aí ele grita naquele megafone. Quem está do outro lado ouve parecendo que é um leão. Então muitas vezes o problema acontece desse jeito. E a Bíblia diz aqui que ele tentou trazer confusão no meio do povo. E veja bem, porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Olha aí a resposta, queridos. A nossa postura em oração é a resposta quando vem a confusão. Versículo 10. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. A pessoa cansada, trabalha muito, eles tinham trabalhado muito. Então veio essa palavra de desânimo. Olha, está todo mundo cansado, nós já estamos fadigados, então ninguém mais dá conta de edificar o muro. Mas aí vem os inimigos com a conspiração, irmãos, que é a mesma para os dias de hoje. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto. Vai entrando, irmão, sutilmente. Vai entrando por um pensamento, vai entrando por uma sugestão, vai entrando por uma palavra. É sutilmente, ele diz assim, olha, eles não saberão disso e nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Irmãos, é assim que acontece, a conspiração tem esse plano estabelecido, entrar no meio do povo de Deus, entrar no meio da família, sem que seja percebido de onde que está vindo o problema, de onde que está vindo essa situação, como que isso foi gerado. Foi uma palavra, foi uma circunstância, foi alguma coisa que aconteceu, a pessoa não percebe, mas ele diz, olha, tinha uma intenção, que era o que, irmãos? Era matar. Era matar. Ele diz, olha, para que deles, entremos no meio deles e os matemos. A intenção era matar. A intenção, muitas vezes, quando a confusão vem, é para matar mesmo. Matar a vida espiritual, para tirar a fé da pessoa e fazer cessar a obra. Nós precisamos estar atentos, amados, a isso. Porque a primeira coisa que acontece na nossa vida, quando você percebe um espírito de confusão, é que a gente não quer fazer mais nada para o Senhor. É parar a obra, é paralisar aquilo que Deus tem na sua vida. O inimigo quer paralisar. É isso que ele quer fazer. Quando se levantam calúnias, quando se levantam perseguições, eu sei que tem um alvo em minha vida. É me fazer paralisar, é fazer olhar para trás, é desistir, é desanimar. Mas Deus é maior, porque a Bíblia diz que aquele que começou a obra em nossa vida, Ele é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus.
Aleluia, ele é fiel para completar. Davi, ele também passou por conspirações, ele passou por intrigas. Eu quero ler um Salmo 64, para que nós venhamos também aprender aqui que essa conspiração, queridos, ela é gerada muitas vezes pela língua. O inimigo vai usar a língua de pessoas para ferir. Abre no Salmo 64 comigo. Diz assim: Davi, ele começou a clamar a Deus porque ele começou a passar por muitas intrigas, muitas calúnias, muitas dificuldades. E ele faz este salmo, ele escreve este salmo como uma oração de clamor a Deus e um pedido de proteção contra os inimigos. Ele diz assim: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores. Viu? A estratégia é a mesma. Em Neemias houve uma conspiração. E aqui com o Davi, uma conspiração. E diz assim: me livra do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua e como espada e apontam as flechas palavras amargas. Irmãos, não existe coisa pior para derrubar uma pessoa do que uma língua afiada, uma língua de calúnia. Por isso é que Jesus nos ensina em sua palavra que nós vamos ser julgados pelas palavras que saem da nossa boca. Olha, irmãos, tem mais ou menos uns 5 meses que eu estou falando isso na igreja. Eu lembrei disso agora e vou falar de novo. No nosso meio, Deus me revelou num dia de oração. Existem pessoas que têm usado a língua contra pessoas. Não pediram perdão, não fizeram o caminho de volta, a restituição. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. E Deus confirmou essa palavra que eu acho que foi com o pastor que veio na quarta-feira. O Senhor está com as mãos estendidas para abençoar, para entregar. Mas enquanto não houver conserto, porque na igreja do Senhor é assim, irmãos. As coisas, os princípios estabelecidos são os mesmos, não vai mudar. Tem que haver conserto. Davi disse aqui que as pessoas afiavam a língua como espada. Elas apontavam as palavras, eram como flechas, palavras amargas, que as ocultas. Normalmente as pessoas que falam dos outros, que caluniam, é as ocultas. Olha, eu vou falar para você, mas não fala para ninguém não, é para você orar. Eu estou passando uma prova. E tem bênção para ser entregue. Se você está nessa situação, nessa noite, creia que eu estou sendo usado como profeta do Senhor para dizer: procura o mais rápido possível, porque Deus vai liberar as bênçãos que estão retidas sobre a sua vida. Tem coisas retidas, tem que ter conserto, irmãos. Tem que haver conserto. Sabe por quê? Porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo, nós somos igreja. Não existe isso, tem que haver conserto. Chega, fala, se humilha, porque é assim que funciona. E o poder do sangue derramado na cruz do Calvário foi para desfazer toda inimizade. Foi para desfazer toda inimizade. Conserta, procura a pessoa, fala, porque Deus é com você. Não se preocupe com o que vai acontecer. Se você honra a palavra, Deus vai te honrar. Se você honra aquilo que Deus falou na palavra, Ele vai honrar a sua vida. Amém? E Deus, Ele está comprometido com a sua palavra. Então, irmãos, nós vemos aqui também uma conspiração do inimigo contra Davi. Agora, além disso, o inimigo, ele mandou os vizinhos e até o povo de Deus para desanimar. É outra estratégia.
Irmãos, muitas vezes a pessoa está feliz da vida, está abençoado, está contando a bênção, está cantando vitória. Aí chega uma pessoa e fala alguma coisa e desanima, a pessoa começa a retroceder, começa a descair. E o que acontece? Ela fica completamente paralisada. A estratégia está no versículo 12 desse capítulo que nós lemos, quando diz assim: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes, olha a insistência, irmãos, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então eles se levantaram pessoas para trazer desânimo contra aquelas pessoas que estavam trabalhando, edificando. E aí, queridos, nós vimos aqui a malícia como é manifestada. Agora nós vamos ver as atitudes que Deus nos mostra em sua palavra para combater toda a conspiração do inferno contra a nossa vida. Amém? Primeira atitude é a oração, já falei sobre isso. Versículo 9, na parte A, quando eles foram atacados, Neemias disse: nós, porém, oramos ao nosso Deus. Fique tranquilo. Se tem zombaria, se tem inveja, se tem ira, se tem calúnia, se tem conspiração, ore ao Senhor, como Davi fez aqui no Salmo 64. E nós vemos a resposta de Deus. Modi foi um grande evangelista, Modi. Ele disse o seguinte, que os homens e mulheres que marcaram essa terra o fizeram porque eram pessoas de oração. Sem oração, nós não vamos marcar essa terra, nós não vamos fazer a diferença, nós não conseguimos desestabilizar os planos do adversário. Primeira coisa, oração. Segunda coisa, vigilância. Nós lemos aqui já que eles, ao saberem das investidas, eles puseram guardas contra aqueles adversários de dia e de noite. Então, irmãos, um estado contínuo de vigilância. Nós caímos, nós fracassamos muitas vezes porque não vigiamos. Não vai mudar. Nós precisamos orar e nós precisamos vigiar. Nós precisamos orar, nós precisamos vigiar. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos quando chegará o tempo. Jesus disse, olha, vigiai e orai. Você não sabe quando vai chegar o tempo. E o encorajamento que o Senhor nos dá através da sua palavra. Então, como que eu vou combater? Com a oração, eu vou combater com a vigilância e eu vou combater com o encorajamento, buscando as promessas de Deus para a minha vida. Versículo 14. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor. Amém, queridos? Então, o nosso encorajamento vem pela palavra de Deus. Neemias disse assim, olha, vocês não temam, vocês lembrem do Senhor, lembra das promessas que Deus tem feito e se encorajem nele. Amém? A Bíblia diz, olha, aquele que colocou a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Então você está com a mão no arado, se encoraje na palavra, se encoraje em Deus. Talvez você não esteja animado, mas você fala, Senhor, eu sei que o Senhor tem força, o Senhor tem alegria para me dar. Neemias disse no capítulo 8, ele disse, olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Deus tem aquilo que nós precisamos, irmãos. Amém? Paulo também disse, 1 Coríntios 15, 58, portanto, amados irmãos, sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Isso nos traz coragem. Eu busco na palavra e Ele traz coragem para mim. E se você está encorajado em Deus, encoraje também as outras pessoas. Nós precisamos encorajar as pessoas que estão desanimadas. Eu estava falando isso hoje com o pessoal, com os irmãos da classe de louvor. Estava falando sobre isso. Nós temos essa responsabilidade, irmãos, de encorajar as pessoas. Deus está esperando isso da gente. Irmãos, sabe o que o Senhor tem dito para a igreja?
O Senhor tem dito que nós já temos tudo, nós já recebemos muito. O que está faltando dentro de nós, muitas vezes, é praticarmos aquilo que nós temos aprendido. Porque muitas vezes pessoas têm que ser carregadas, pessoas maduras na fé. Eu estava pensando sobre isso e pensando, a irmã Luzana está com o bebê dela ali. Se eu pegar a neném dela ali atrás e entrar aqui na igreja carregando a neném, todo mundo vê que é uma coisa normal, ninguém vai se escandalizar. Olha lá para trás, a neném dela. Se eu vier com essa bebê linda para cá, na frente, sem problema, estou carregando, beleza. Mas se eu pegar a irmã Luzana no colo, se eu der conta, e tentar trazer a irmã Luzana no colo para cá, irmãos. Pessoas maduras na fé não precisam ser carregadas, irmãos. Precisa colocar em prática aquilo que já recebeu. Tem muita gente nova para se converter, para estar aí do teu lado e para você carregar. Porque bebezinho você tem que carregar. Dá leitinho. Mas o que você já tem, crente de 5 anos, 6 anos, 10 anos recebido, você tem muito já para viver, para ensinar, para ajudar outras pessoas, para motivar outras pessoas. É isso que Jesus está esperando da noiva, irmãos. É isso que Ele está esperando de mim e de você. Se eu fosse depender dos outros, irmãos, para me motivar, para me encorajar, eu não estaria aqui pregando a palavra. Mas eu dependo dele, é do Espírito Santo. As pessoas podem fazer o que for comigo. Jesus nunca vai me trair. Jesus nunca vai me abandonar. Jesus nunca vai me fazer mal. Aleluia! Conversei com uma pessoa, a pessoa disse, eu não quero saber de crente mais, eu não quero saber de igreja, porque eu estava confiando em fulano de tal, e fulano fez isso. Como é que pode uma pessoa estava confiando numa pessoa errada? Eu quero lá saber, o cara quer ir para o inferno, vai para o inferno porque quer. Agora eu vou deixar de servir o Senhor, e esse negócio de servir Deus, não, vou servir Deus em casa. A Bíblia diz em Hebreus, não deixemos de congregar como é o costume de muitos. Deus orienta, tem que participar do corpo sim, tem que congregar, tem que orar junto com os irmãos, tem que participar da ceia, irmãos, é assim, tem que crescer junto. Ah, mas eu não dou certo, dá certo sim, o ferro com ferro se afia. Viu? Eu preciso crescer, você precisa crescer. Não tem ninguém perfeito aqui. Eu disse para os irmãos lá, vou mandar fazer uma placa bem assim. Se você é perfeito, não entre nesta igreja. Porque não tem lugar para gente perfeito. Lugar de gente perfeita é no céu. Foi um pastor que falou isso. Ele disse que ia colocar isso na placa, na porta da igreja dele. Um pastor de muitos anos de ministério. E eu li isso que esse pastor falou, falei, legal essa placa. Porque nós precisamos crescer em Deus, amém, queridos? Então vamos encorajar, vamos motivar as pessoas, não vamos dar desculpas. Quem não quer trabalhar, arruma desculpa. Quem quer trabalhar, dá um jeito. Se você quer trabalhar, você dá um jeito. Foram 8 anos pastoreando a igreja, trabalhando fora, conciliando casa, filho, marido, igreja e trabalho. Eu quis. E Deus me deu condições. Embora em algum momento devo ter falhado com alguém que precisou de mim. Porque eu não sou onipresente. No entanto, eu quis e Deus deu condição. Se eu não quisesse, eu ia arrumar uma desculpa, irmãos. Não é verdade? Quem quer, dá um jeito. Você quer fazer. Se você quer se motivar em Deus, você quer fazer a diferença, você quer mudar a história, você quer marcar a história, você quer marcar a vida das pessoas, você quer contribuir com a vida espiritual das pessoas. Então, oração, vigilância, amém? Encorajamento na palavra de Deus. Não se aparte da tua boca este livro da lei. É a palavra que vai te fortalecer. É aquele irmão que conversou comigo, eu tenho certeza que se ele tivesse dedicado mais à Bíblia do que está ouvindo o colega dele que ele estava colocando a confiança, ele não estaria hoje aí no mundo.
Ele estaria servindo o Senhor, porque ele iria encontrar que Deus é o nosso refúgio, que Ele não nos engana, que Ele não nos decepciona. Amém? Glória a Jesus. Para concluir, nós precisamos batalhar, queridos, pelos nossos amados, pela nossa família, pela igreja. A Bíblia fala sempre em mutualidade, servir uns aos outros. Você pega as cartas e vai ler e marca quantas vezes tem escrito lá, uns aos outros. Então nós precisamos batalhar pelos nossos queridos. Capítulo 4, versículo 14, a parte B. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Nesse texto de Neemias está dizendo que todos trabalharam. No reino não tem lugar para ociosidade. Todos. A Bíblia diz que todos, irmãos, trabalharam. E juntos eles conseguiram o resultado daquele projeto que Neemias tinha recebido da parte de Deus, que era reedificar os muros. Versículo 15 e 16 diz, do Neemias 6. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. 52 dias eles fizeram toda a obra. Quando todos os inimigos souberam disso, todos os povos que haviam em redor de nós temeram e abateram-se. E abateram-se muito em seu próprio conceito, pois perceberam que fizemos esta obra com o auxílio do nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus é contigo para te ajudar, para fazer. É Deus que vai fazer através da sua vida. É Deus que vai fazer através da sua vida. Ele alcançou o resultado. Você vai alcançar o resultado. A igreja vai alcançar o resultado que Deus tem. Amém? O que aconteceu com essa palavra de Neemias? Ele reconheceu que foi Deus que realizou o trabalho. Ele concluiu a obra. Ele adquiriu respeito e atemorizou os seus inimigos. Pessoas vão ter que reconhecer que Deus é Deus na sua vida. Vai ter que reconhecer que Deus é Deus em sua vida. Então, amados, nós precisamos sempre estarmos unidos em favor dos projetos do Senhor. Amém? É essa a lição que nós temos. E as conspirações do adversário, a ira, a zombaria, toda essa malignidade que nós vimos aqui, usados por Sambalá, Tobias e Gesem, elas caem por terra quando nós nos aplicamos à oração, quando nós vigiamos, quando nós nos encorajamos em Deus e quando nós estamos determinados a andar em unidade, a andar em amor num propósito único. E Deus tem um propósito para Vicente Pires. Deus tem um propósito para Vicente Pires. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Amém? Então nada, as conspirações do inferno, elas têm que cair por terra quando eu e você nos posicionamos como Neemias se posicionou. Amém? Você está disposto a andar assim? Aleluia. Então, queridos, vamos nos levantar. Glória a Jesus. E vamos orar. Aleluia. Essa palavra falou ao teu coração nessa noite. Eu quero te dizer que realmente foi Deus que trouxe. Não tenho dúvida, porque eu queria pregar sobre outra coisa. Só que Deus me deixou. Ontem eu fiquei até uma e pouca na presença do Senhor, porque não é como a gente quer, é como Ele quer. Não é como eu quero, mas como Ele quer. E terá que ser assim em nossas vidas, amém, queridos? Vamos abrir mão. Vamos abrir mão, irmãos. Vamos abrir mão daquilo que nos afasta do propósito. Vamos nos encorajar em Deus.
Deus te trouxe aqui nessa noite para te encorajar. Agora eu quero te dizer que sem Jesus, irmãos, isso aqui que eu falei, sem Jesus Cristo de Nazaré, sendo Senhor da nossa vida, isso daqui que eu falei não vai funcionar. Porque a primeira porta que nós precisamos passar para vencer essas adversidades é a porta que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porque a palavra dele vai funcionar com quem tem compromisso com ele. A palavra dele vai funcionar com quem tem aliança com ele. Não basta tão somente eu pensar, não, eu vou fazer isso, mas eu não vou entregar minha vida para Jesus. Sem entregar a vida para Jesus, ele não vai poder fazer muito. Porque é ele quem faz. Nessa noite eu quero perguntar se tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus logo, sem demora, já para poder andar dessa forma, orando, vigiando, se encorajando nele e lutando pelos seus. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Que entendeu essa palavra nessa noite? Eu quero orar por você. A gente tem uma dificuldade grande, e isso faz parte também de uma conspiração, porque nós carregamos a religiosidade dentro de nós. Mas quando Deus nos chama para o encontro com Ele, queridos, nós precisamos nos desarmar. Não é a religião que vai salvar ninguém, a religião não salva, não é a igreja. A igreja somos nós. Se você tem algum problema com a igreja, você está com problema com você e com quem está do teu lado, porque a igreja somos nós. Mas quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele hoje chama você, vem a mim, você que está cansado de lutar, está sobrecarregado com as lutas, vem a mim que eu quero te aliviar. Alguém assim nessa noite, nós vamos orar. Se não há, queridos, eu quero me dirigir às pessoas que durante esses dias, nesses últimos tempos, têm vivido ataques como Neemias viveu, de ira, de inveja, de zombaria, de calúnia, de desmotivação, desânimo. Quero me dirigir para essas pessoas. Se Deus falou com você nessa noite, levante uma das suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Porque o Deus de Neemias, Ele está aqui nessa noite para nos abençoar. Amém? Para nos encorajar. Ele diz, olha, ser firme, seja constante, persevera. Eu vou à sua frente. Não dê ouvido às vozes de desânimo. Vigia. Vigia com as vozes. Porque nós vimos aqui, por 10 vezes Sambalá mandou pessoas ir até o povo para desanimar, irmãos. O endereço certo é esse, é desanimar. Então nessa noite, o Espírito Santo falou. E eu vou orar pela sua vida. Nós vamos aqui fazer um clamor. E eu creio no meu espírito que Deus vai te encher de alegria, de força, de ânimo. Que você vai ver a situação pelo olhar de Deus e não pelo seu olhar ou pelo olhar humano, ou pela direção daquele que desanima, que fere, que usa a língua como espada, como flecha. Mas você vai ver com os olhos do Espírito. E com os olhos do Espírito, você verá que, assim como Neemias concluiu a obra, e os inimigos ficaram aterrorizados, e o nome do Senhor foi glorificado, assim será na tua vida. Porque Deus, Ele é o mesmo. Aleluia. Aleluia. Pai, nesta noite eu quero te agradecer, tributar a Ti toda honra, toda glória, todo louvor.
por tudo que o Senhor nos falou através da tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada vida que foi tocada pelo poder do teu Espírito Santo. Por luz que chegou ao entendimento de vidas aqui nesta noite para sair do desânimo, para sair, meu Deus, da situação de zombaria, para sair dos efeitos da inveja. Deus, eu te louvo porque o teu Espírito está levantando pessoas aqui que durante essa semana vão orar de uma forma diferente. Elas perceberão que algo está acontecendo dentro delas. Aleluia, eu quero te louvar, Deus, porque o Senhor tem nos dado estas armas. E são armas eficazes, certeiras, poderosas, para desfazer, Senhor, toda a conspiração do inimigo. E nós declaramos nesta noite que os planos para infiltrar em nosso meio, para infiltrar nas famílias, sem que as pessoas percebam, e planos que trazem morte no meio das pessoas, em nosso meio, morte espiritual, eu quero declarar que estão frustrados, em nome de Jesus. Eu ordeno agora que cesse toda a operação do mal, usando instrumentos humanos para destruir a obra que o Senhor tem na vida de cada um. E eu declaro a palavra de Neemias capítulo 8, a alegria do Senhor é a força da Igreja Cristã Semear. A alegria do Senhor é a força das igrejas aqui representadas. A alegria do Senhor é a força daqueles que nos veem pela internet. A alegria do Senhor é a força dos filhos. A alegria do Senhor é a força daqueles que confiam. A alegria do Senhor é a força daqueles que perseveram. A alegria do Senhor é a força daqueles que olham para os céus. A alegria do Senhor é a força daqueles que continuam marchando. A alegria do Senhor é a força daqueles que abrem a boca para profetizar. A alegria do Senhor é a força daqueles que dão as mãos. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Pai, em nome de Jesus, nós nos recusamos nesta noite a ouvir a voz de Sambalá, de Tobias, de Gesem. Pai, nós nos recusamos em nome de Cristo Jesus de nos movermos, Pai, pelo desânimo. Nós nos recusamos em nome de Jesus Cristo de Nazaré a ouvir as vozes contrárias àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu declaro a tua bênção sobre o teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Estou vendo aqui os netos, os filhos da congregação e os netos da congregação que estão aqui conosco. Glória a Jesus. Irmãos, eu vou dar alguns avisos aqui e o último aviso será dado pelo pastor Robson, amém? E toda a sua equipe. E depois nós estaremos encerrando então esse culto que eu creio que Jesus recebeu, amém? Glória a Deus. Vamos lá, preste atenção nos avisos. Segunda-feira, amanhã, 18/4, reunião com todas as irmãs, irmãos que quiserem. Pastora Cleudes, eu, sobre o casamento coletivo que nós vamos fazer. Quem sabe a pessoa está na igreja, casou no civil, mas não casou no religioso e tem aquele sonho de entrar vestida de noiva na igreja e tal, né? O casamento vai acontecer no dia 14 de maio, o mês das noivas. Separamos um sábado aí para realizar esse grande evento, casamento coletivo. Então, a congregação já tem algumas irmãs. Eu quero motivar vocês aqui de Vicente Pires
a realizar o sonho de vocês. Amém? Então, pastora, como vai ser? Estuda, a gente vai decidir amanhã de comum acordo. Não deixe o inimigo te desanimar. Não deixe o inimigo falar, ah, não, ridículo, você já tem filho grande e tal, vai entrar de noiva na igreja, não sei o quê. Marido, motiva a sua esposa. Não põe gosto ruim, não. Não deixa o inimigo te usar para roubar o sonho da sua amada. Amém? Então, amanhã, essa reunião. Terça-feira, a consagração. Quarta, o culto da unção. Sábado, oração 7 horas. Eu sei, irmãos, que tem muita gente que está viajando esse feriado. Glória a Deus por isso. Amém? Mas quem não vai viajar, os trabalhos vão continuar na igreja normalmente. As orações. Na verdade, nós queríamos fazer um tempo maior de oração, mas não conseguimos fechar. Mas eu vou fazer uma convocação aqui para um jejum essa semana. Os irmãos que viajarem, que retornarem no domingo, mesmo no finalzinho da tarde, não deixe de vir ao culto, porque o pastor Bertrand da África estará conosco novamente. Então, existem noites inesquecíveis que Deus prepara para nós. Quarta-feira aqui, o culto, nós tivemos que mandar, gentilmente, pedir, educadamente, que os irmãos fossem embora. 11 horas da noite. Porque quando começou o louvor, irmãos, Deus aí tomou conta, o pastor me passou a palavra, eu falei, eu que não vou falar nada aqui nesse microfone, Jesus está movendo e as coisas aconteceram. É inexplicável o que aconteceu aqui na quarta-feira. Então, não perca as reuniões. Se você pode, não fique em casa. Vamos batalhar, irmãos. Esse tempo não é um tempo da gente estar parado, de braços cruzados, irmãos. Preste atenção, ouça. Deus tem me levantado para falar essas coisas para a igreja. Vamos nos mover em oração. É um tempo difícil. Conversei com o pastor Luiz Cláudio ontem aqui na Semear. E Deus deu para ele uma revelação sobre aquela chacina no Rio de Janeiro. Eu vou pedir para ele vir aqui e contar. A igreja tem que se mover em oração. A igreja tem que se mover em oração. Mova-se em oração. Amém? Sábado, oração. Domingo, já disse, culto de evangelismo com o Bertrand. Dia 1/5, vou deixar o acampar dentro para o pastor falar. Dia 1 de maio será o batismo. Olha, irmãos, tem algumas pessoas que já decidiram ficar na igreja, mas que ainda não me deram a ficha de membros. A outra assembleia, só depois que nós prepararmos a outra turma, né? Então, pode demorar mais um pouco. Então, queremos receber os irmãos aí por batismo, por aclamação, por transferência, mas irmãos que tenham convicção de que realmente aqui é o lugar. Amém? As pessoas que desejam batizar, procura o pastor Edilson. Nós estamos aí trabalhando com uma turma, estamos orando por esse povo, porque esse batismo vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção esse batismo. Vai ser uma bênção. Amém? Então, nos procure aí. O Instituto Joy será na quarta-feira. As crianças, adolescentes aí que estão no Instituto Joy de Música, Instituto Musical Joy, quarta-feira, não será na terça, será na quarta. Só esta semana. Inscrições do Seminário de Cura e Libertação já estão disponíveis na internet. Entra no site e lá tem assim, informações sobre o seminário. Você clica lá e você vai encontrar uma parte onde fala quais serão os assuntos que serão ministrados no seminário. Veja se tem algo ali que você precisa aprender de Deus, que eu tenho certeza que você vai fazer a inscrição. Amém? O número de inscrições para este seminário, irmãos, é limitado. Eu propus no meu coração fazer esse seminário exclusivo para a igreja, porque é um seminário de cura e libertação. Vai falar sobre ligação de almas, vai falar sobre homossexualismo, vai falar sobre traumas, vai falar sobre maldições familiares, maldições hereditárias. Ah, pastor, eu já fiz não sei quanto, já sei sobre isso.
beleza, aprenda um pouquinho mais e vá ministrar na vida de alguém que precisa de cura. Amém? Pega o material, enfim, faça a sua inscrição. Amém? Eu quero mandar aqui um abraço para a irmã Annelise, que está assistindo. Lá em João Pessoa, cidade abençoada. Minha irmã, ela disse, mandou aqui pela internet que recebeu a unção lá. Aleluia. E é assim que Deus faz, amém? Então, glória a Deus. Pastor Robson, é o último aviso. As inscrições hoje serão feitas com a irmã Thalita, viu? A irmã Marlene não pôde vir, aquela jovem ali abençoada, que está ali com o Jonathan. Ok? Então vamos lá. Último aviso, viu, irmãos? Último aviso. Boa noite, povo de Deus. A paz de Cristo. Não ouvi a paz de Cristo. Não ouvi a paz de Cristo. Fique de pé em nome de Jesus. Força Jovem está chegando na área. Atitude Seminário dia 30. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui toda a igreja lá da CMA de Ceilândia, todos os jovens que vieram, adolescentes. Gostaria de chamar minha cobertura especial, pastor Hernanes, sua digníssima esposa, pastora Creutis, em nome do Senhor. As palmas do do Senhor Jesus. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Eu não estou vendo nenhum relógio, mas não vou demorar, não vai passar de 10 minutos. Pessoal, vamos fazer um ato profético aqui em nome do Senhor. Eu quero chamar os pastores em nome do Senhor. Os pastores vão ficar aqui à esquerda também. Eu gostaria de chamar alguns obreiros em nome do Senhor, que está sentindo a unção, que está sentindo a alegria, que fique aqui à minha direita em nome do Senhor. Vamos formar um corredor rápido em nome do Senhor Jesus. Estende suas mãos para cá em nome do Senhor. Eu gostaria que também ficassem os obreiros aqui em nome do Senhor. Estende suas mãos para cá. Eu gostaria agora de chamar em nome do Senhor o Atitude está aí, diga amém. Eu gostaria que passasse aqui pelo corredor e viesse pulando de alegria todos os adolescentes que estão aqui em nome do Senhor. Se não vir, eu vou buscar. Oh glória! Oh, aleluia! Oh glória! Puxa, 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 puxa. Pega ele, pega ele. Todo mundo pulando, pulando. Aleluia, aleluia, aleluia. É um novo tempo, glória a Deus, amém. É uma nova história, amém. Eu gostaria de saber se o Força Jovem está aí. Tribos, vocês estão aí, diga glória a Deus. Gostaria de chamar em nome do Senhor toda a equipe do Tribos em nome do Senhor, venha. Se não vir, eu vou buscar. Oh glória! Aleluia! Tem? Oh glória! Oh glória! Oh glória! Abraça, abraça. Abraça. Oh glória! É uma nova missão! É uma nova história! Oh glória, oh glória! Venha, venha, venha! Aleluia! A unção de Deus está aqui! Seminário dia 30, glória a Deus, amém ou não amém? Às 8 horas da manhã, amém ou não amém? Será o seminário de unção, amém ou não amém? De poder, amém? De unção, amém? De santidade, amém? Pessoal, em nome do Senhor, nós estamos unindo a nossa força, nós jovens, nós adolescentes,
Força Tribos. Grupo Atitude, quero ouvir o Tá fraco, quero ouvir mais alto. Tribos. Todos os jovens da CMA. Vamos lá! Nós entendemos que jovem cheio da unção do Espírito Santo de Deus não tem vergonha de glorificar, não tem vergonha de exaltar, não tem medo de vir para a igreja. O jovem com unção, ele pula. Vambora! Ele arrasta. Aleluia, ele não tem vergonha de nada, porque o Espírito Santo está na vida dele. Deus tem um negócio com vocês. A Bíblia diz que os jovens sois fortes. Deus teve algumas coisas com os jovens na Bíblia. Alguém pode me citar alguns jovens no Velho Testamento que Deus derramou unção? José, Daniel, Davi foi rei. Oh glória, segundo o coração de Deus. Oh glória, quem mais? Timóteo, Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não sentiram medo. O crente fiel nunca se atrapalha. Ele pede ajuda aos 4 homens da fornalha. O pessoal pode estar perguntando. O jovem, quando tem o Espírito Santo de Deus, ele não tem vergonha de se misturar com a adolescente. Chegou uma criança de 11 anos de idade, virou para mim e falou: pai, tem mais aí? Ô glória, vem meu amado. Vai lá, pastor. Aleluia. E falou para mim: eu quero participar dessa unção. Eu quero estar no seminário, vou completar 12 anos agora. E eu não quero desperdiçar essa oportunidade. Eu quero que você tenha. Meu amigo, você simplesmente não vai receber o que eu tenho, mas vai receber algo especial da parte de Deus nesse ano. Aleluia! Aleluia! Estamos fazendo uma coisa diferente. Será um seminário voltado à palavra. Vocês vão ser recebidos aqui por café da manhã, com muito amor, com muito carinho, pelo meu vovô espiritual, a minha vovó espiritual, meu pai, a minha mãe. Aleluia! A diretoria da CMA estará aqui com o coração voltado para Deus para receber vocês. Vocês terão um almoço especial. As inscrições estão rolando até o dia 29. São apenas R$10. Acontece uma coisa sobrenatural na CMA, pastor. Alguns jovens não tinham dinheiro da matrícula. De repente, os irmãos dentro da igreja, eles começaram a se levantar e falou: eu vou adotar esse jovem no seminário. Se você sentiu no coração de adotar algum jovem, algum adolescente nesse seminário, com inscrição de R$10, levante sua mão, chegue na diretoria, chega na atitude, chega na liderança e fala: eu vou adotar um jovem em oração, eu vou semear na vida dele. E de repente foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5, foi 10, foi 15, e todos glorificando o nome do Senhor. Foi. Esse aqui é o profeta. Aleluia. Irmãos, será seminário de estudo de palavra. Irmãos, terão várias ministrações. Pessoal, nós vimos que o inimigo parece que ele está ficando furioso na vida dos jovens. Está ficando irado, vai ficar mais ainda. Porque nossos jovens aqui da CMA estão sendo cobertos com o sangue do Cordeiro de Cristo Jesus. Aleluia. Cadê o varão que eu peguei nas costas? O Senhor mandou eu adotar esse varão. Vi que o Senhor mandou adotar esse varão em oração e clamor. Pastor Robson 2. Deus irá levantar rápido na pregação. Eu conto com vocês. Os jovens da Ceilândia, os jovens aqui de Vicente Pires estão unindo a força. Engraçado que alguns irmãos da igreja cristã Cristo, ou seja, Brasil para Cristo, alguns irmãos de Assembleia, ele ligou para mim e falou: pastor, eu quero fazer parte dessa unção, eu quero estar junto nesse crescimento.
é um crescimento para o reino de Deus. A unção de Deus está aqui. As inscrições é até o dia 29. Não se esqueça. Traga seu filho. Inverte no adolescente. Inverte numa criança de 11 anos para cima. Inverte para ele fazer parte desse seminário. O inimigo vai querer desviar o caminho, mas Deus já está trilhando os passos, firmando, porque o sangue de Cristo dura para sempre. A glória dia 30. Aleluia, queridos. Quem ainda não fez a inscrição, procure hoje a Thalita, ok? Vamos aí nos antecipar e não deixar para a última hora. Levante uma das suas mãos para os céus, nós vamos agradecer a Deus por essa noite maravilhosa. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor realizou nesta noite. Pela unção liberada, por tudo que o Senhor falou ao nosso coração. Deus, guarda o coração de cada pessoa aqui, para que o inimigo não venha roubar a palavra, não venha trazer revolta, mas que aquilo que o Senhor tem para liberar, Pai, seja liberado através da nossa obediência. Nós te pedimos a tua bênção sobre o seminário, acampa dentro. Declaramos, Pai, uma transformação através do poder da unção que será liberada. Declaramos o crescimento do trabalho em Vicente Pires, Ceilândia, para a glória do teu nome. E agora, Pai, nós despedimos o teu povo, pedindo que o Senhor esteja abençoando durante essa semana, que o teu Espírito continue ministrando no coração de cada um, e que sonhos e projetos continuem se realizando para a glória do teu nome. Nós declaramos que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém.